Boa noite, meus amigos, Rodrigo do canal Via Rod, mais um vídeo de convivência Fiat Cronos 1.3 2022, já 2021, modelo 2022, tá com um pouco mais de 426 quilômetros exatamente. Hoje vamos de vídeo de consumo rodoviário com etanol, no trajeto que vocês já conhecem para quem está inscrito aqui no canal, que é justamente andar pelo Rodoanel aqui em São Paulo a 100 km por hora. Aqui só tem 5 marchas, em quinta marcha, com combustível etanol, ar-condicionado desligado porque está muito frio. Assim que eu entrar no Rodoanel, eu vou zerar os trips aqui, o consumo médio, para ver exatamente quanto que ele vai fazer de média. Lembrando que esse carro aqui não tem piloto automático, então eu vou controlar no pedal mesmo, para tentar manter os 100 km por hora. O que vocês acham aí? O que vocês chutam de consumo dele? Eu não sei, aqui na cidade ele está fazendo uma média de 8 km por litro com trânsito intenso. Então não tenho muita ideia, nunca tinha dirigido o motor 1.3, nunca tinha pego o motor 1.3, faz 400 km que eu estou andando com ele. Não tinha ideia realmente da disposição do motor. Agora que eu estou me entendendo que ele tem uma disposição um pouquinho melhor do que realmente um 1.0, mas não é tão significativo assim. Na verdade ele tem um pouco mais de torque aqui, mas eu creio que ele deve ficar próximo dos 14 km por litro. Esse é o meu chute. Do Cruze eu não passei muito longe, eu falei que ele ia fazer 12 km por litro. Ele fez exatamente 12,7 km por litro na estrada. E vamos ver como é que vai ser. Já vão fazendo suas apostas aí, mas eu não tenho ideia. O trajeto é de 70 km. Vamos ver como é que vai ser aqui. Tô ansioso para ver quanto que ele vai fazer. Dizem que é muito econômico, foi um carro muito bem pedido para fazer o teste. Vamos ver qual que é a dele aqui. Já vou começar esse vídeo mostrando aqui que ele tem 200 km de autonomia, né? 200 km para andar e tá marcando 8 km por litro de média. E fazer uma errata em relação aos vídeos anteriores, porque eu havia dito que eu não consigo mexer no Daimler com o carro em movimento, mas na verdade eu consigo sim mexer. E então é só para você consegue entrar aqui nas configurações do computador de bordo rapidamente. Olha só, mesmo quando ele está em movimento, você consegue mexer aqui na iluminação, ó. Você consegue mexer na iluminação até diminuir um pouco, porque é muito forte, ó. Acaba atrapalhando na estrada. Então eu já andei aqui com o carro e já consegui mexer. Eu não sei se no Argo era diferente, ou eu que fiz alguma consideração aqui equivocada, mas realmente dá para mexer no computador de bordo com o carro em movimento. No computador de bordo não é no Daimler do painel. Então uma errata em relação ao vídeo anterior, me perdoem esse equívoco. Daqui a pouco eu volto para iniciar o teste. Então, para você que está chegando agora aqui, nós fazemos um teste por no mínimo 1000 km. Estamos quase chegando na metade do teste. Aqui tem alguns carros que nós ultrapassamos os 10.000 km rodados em teste. Esse aqui nós vamos ficar um pouquinho mais de 1000 km, creio eu, ou talvez um pouco mais ainda. E é só uma parte do teste. Já tivemos vídeos dos pontos positivos, dos pontos negativos. E agora vamos falar do consumo rodoviário com etanol, fazendo o teste que sempre fazemos com um trajeto que é relativamente plano, a 100 km por hora em quinta marcha, como eu falei. Então é só mais uma das inúmeras médias de consumo que eu vou deixar aí na playlist desse carro no canal. Aliás, já criei a playlist, eu já estou juntando os vídeos nela. Então quem tiver a fim de conhecer um pouquinho mais desse carro, estiver disposto, com vontade de comprar ele, seja novo ou seja usado, acho que vai ter um bom material por aí. Bom, você já conhece muito bem esse trajeto aqui, o trajeto da rodovia Anchieta, que antecede a entrada para o Rodoanel. Então, por enquanto, eu não zero o trip A, nem o trip B, nem o consumo médio, justamente porque essas médias podem alterar bastante e interferir no resultado do teste em relação aos outros carros. Então, o objetivo de submeter o carro a esse teste específico aqui é justamente comparar os demais que nós testamos aqui no canal e sempre tentar fazer um teste mais condizente com a realidade. Certamente, a mesma coisa que vocês vão questionar aqui é a ausência de uma sexta marcha nesse motor 1.3. Mesmas considerações que eu fiz no vídeo do Argo 1.0. Aqui, ó, eu tô a 90 km por hora, o conta-giros já está indicando quase 3.000 giros. Então o câmbio tem um escalonamento de marchas curto, que seria muito bom aqui, inclusive, que tivesse uma sexta marcha, tal qual a gente comentou no vídeo do
Argo 1.0, né? Então a 90, 100 você já começa a escutar o barulho do motor aqui dentro do carro, né? Num carro de motor 1.3 isso já não seria tão... já daria para contornar essa situação com uma relação de marchas um pouco mais longa, especialmente da quinta marcha, ou com a aplicação de a colocação aí, né, de uma sexta marcha. Olha só, já estou escutando bastante o barulho do motor a 80 km por hora quase, ó. A 80 km por hora o conta-giro já está marcando 2,5, 2.500 RPM. Então, como eu disse, eu estou aqui em quinta marcha, né? Quando eu tiro o pé do acelerador, o câmbio dá uma roncada, assim, faz um ronco alto, que era a mesma coisa que eu reclamava no Fiat Argo. Então você escuta muito aqui o barulho da transmissão, um pouco de vento pela carroceria já a 90 km por hora. Não é um projeto tão bem isolado aqui, tanto quanto no Polo, por exemplo, tanto quanto no HB20, que nós ainda não testamos no canal HB20 dessa geração, da geração atual, né, o HB20 1.0 Sense, mas testamos o HB20 Sedan na versão Vision ali, que é o acabamento e isolamento acústico é praticamente o mesmo da versão 1.0 Sense, né? Mas realmente fica devendo aqui nessa melhoria de isolamento acústico. Então olha só, quando você anda em baixa rotação com ele, o motor 3 cilindros vibra bastante aqui, então você sente bastante o barulho do motor aqui no carro. E pelo andar da carruagem aqui, pelo aparente esforço que eu estou fazendo no pé para manter o carro a 80, 90 km por hora, não creio que vai ser tão econômico assim na estrada, mas eu falei 14 km por litro. Bom, vou manter os 14 e assim que eu entrar lá, vamos zerar aqui todas as funções do carro para ver quanto que ele vai fazer. Lembrando que, mais uma vez, a referência é o computador de bordo. O teste ideal é aquele de completar o tanque, encher na bomba e depois encher numa bomba e depois completar na mesma bomba, né? Rodar e depois dividir o número de quilômetros pelos litros que entraram no tanque. Mas aqui é uma boa referência porque o computador de bordo em todos os carros que eu tenho testado, no máximo errou ali 1 km por litro, um pouquinho mais de 1 km no caso do Virtus no consumo urbano. Mas a maioria tem sido relativamente real ou bater quase igual em relação ao computador de bordo, com diferenças insignificantes aqui para o nosso teste. E os primeiros quilômetros aqui nesse trajeto de um pouco de mais de velocidade, né, andando acima dos 80 e tal, eu já notei que o motor carece de um pouco de disposição, assim. É um motor que você tem que apertar com disposição o acelerador para você conseguir retomar a velocidade. Então não é um carro diferente, por exemplo, às vezes você pega um motor 1.4, por exemplo, do Fit, aquele antigo tal, você andava com um carro bem suave e tal, sem fazer muito esforço no pedal. Aqui não, você precisa apertar o pedal com disposição para realmente ele ter esse retorno do carro, né? Ele não vai, tô acelerando aqui, ele demora para embalar, ele vai segurando. Talvez seja o carro, bom, o carro tá com 440 km agora, pode ser que ele melhore um pouquinho aí no decorrer do teste, mas isso já me incomodou um pouco. Também incomodou o fato do giro ficar bem elevado, tanto quanto ficava no Argo 1.0, e eu achei que aqui seria bem diferente. Quase entrando aqui no Rodoanel, ainda naquela pista que dá acesso a ele. Assim que eu entrar lá, vou zerar para vocês o computador de bordo, conforme nos programamos aqui. Observem que a iluminação dos faróis é boa, melhor que a do Cruze, aí melhor que a do Polo. Então o conjunto óptico aqui do Fiat é realmente melhor do que os últimos carros que passaram aí pela frotinha. Entrando no Rodoanel, a estrada está um pouquinho congestionada. Eu vou zerar aqui o Trip A. Zerar o Trip A, vamos zerar o Trip B. Zeramos o Trip B e agora o consumo vai ficar ali em cima, ó. Tá marcando ali em cima a autonomia e o consumo médio. Vamos ver como é que vai ser. Agora eu vou tentar manter os 100 km por hora. Já estou em quinta marcha, mas realmente sinto ali aquela letargia do motor, aquele motor que demora para embalar em quinta marcha, apesar do giro já tá um pouco, já tá quase 3.000 giros a 90 km por hora. Vamos
Vamos ver como é que vai ser então. Tentando manter os 100 km por hora. Primeira média ali, nesses primeiros quilômetros, está de 8,7 km por litro de álcool. Cuidado, veículo parado na via à frente. E vamos lá. Para não ficar mexendo muito aqui no computador de bordo, pessoal, só vou mostrar ali que tem 447 km rodados. Tentando manter os 100 km por hora aqui. O carro copia bastante as imperfeições do asfalto. Ele fica dando aqueles soquinhos porque o asfalto aqui é de cimento. A 100 km por hora ele está exatamente a 3.000 giros. Com relativo conforto aqui não tem barulho na carroceria, mas tem barulho do motor já, barulho de vento e muito barulho das coisas lá fora. Então tem que até aumentar um pouco o meu tom de voz pra vocês escutarem, coisa que não acontecia no Cruze nem no Polo aqui nesse mesmo trajeto, né? Você vê que eu passava perto de caminhão, vocês nem escutavam aqui no vídeo, né? Aqui a situação tá diferente. Pessoal, poucos segundos depois que eu conversei com vocês, ó, 3, 4 quilômetros depois, a média já tá 14,4 km por litro. E já rodamos uns 5 quilômetros aí. Boa, garoto, muito boa. Então aqui na estrada você percebe um pouco mais de disposição do que um 1.0, mas nada demais mesmo, nada muito significativo, assim. Andei bastante no Argo, hein, pessoal? Andei mais de 6.000 km no Argo, então sei muito bem como é que funciona aquele motor 1.0. A média aqui está de 14,2 km por litro e vamos ver como é que vai ser aqui até o restante do trajeto. Lembrando que estou tentando manter os 100 km por hora na subida e na descida, mas aí o trânsito está muito cheio aqui, é uma tentativa, né? Vamos lá, tentando deixar o teste o mais próximo possível da realidade. Diferente do Cruze e dos demais carros e igual a todos os carros do teste realmente, esse aqui tá com dispositivo Connect Car. Então acabei de sair do pedágio aqui, estou retomando a velocidade devagar e o computador de bordo aponta ali para um consumo médio de 13,9 km por litro. Olha só, vai tá dando para ver direito, vamos ver aqui, ó. Acho que agora deu para ver melhor. Os faróis iluminam bem, mas os do Argo de entrada ainda eram melhores, especialmente o campo de visão. Pelo celular aqui vocês enxergam melhor do que eu enxergo real aqui, já falei isso em alguns vídeos, né? Mas observem bem que o isolamento acústico não é dos melhores, que vocês escutam tudo lá fora, né? Pelo menos eu estou escutando aqui e creio que pela câmera do celular também deve estar mostrando bastante bem aí. O comportamento da suspensão, que é exemplar na cidade, né? Ela é exemplar porque os Fiat talvez são as suspensões, tem a suspensão atualmente que mais estão adaptadas para rodar na cidade, porque você não escuta aquele barulho metálico de suspensão batendo realmente em nenhum buraco. Ela amortece bem, mas na estrada é aquele carro que realmente não tem muita comunicação com o motorista. Então você sente o carro dar uma flutuada e você acha a todo instante que você não está no controle do carro, assim, sem ficar dando uma consertada aqui no volante para ver exatamente se o carro está no asfalto, né? Especialmente quando você está acostumado com um Polo, com carros da Volkswagen, que tem a suspensão um pouco mais rígida. E também, por exemplo, mesmo quando o carro não tem a suspensão tão dura como o Cruze, eu sentia ele bem na mão. Aqui não, é aquele carro que você precisa consertar a todo instante a trajetória, que incomoda bastante em viagens longas, como eu sempre digo para vocês. Esse carro, ele não tem, olha só, fica olhando, não é que ele está desalinhado, ele está indo para a esquerda. Eu tenho que ficar consertando a trajetória porque ele não tem um bom peso do volante aqui para manter o carro em reta. Então eu tenho que segurar bastante o volante. Isso me incomoda, principalmente quem dirige muito na estrada. Grande parte das questões que eu falo aqui, pessoal, são de iluminação, de direção e de conforto de suspensão e acústico. Interferem muito para quem anda muito com o carro na estrada. Então observe que para manter essa velocidade na subida, uma subida que não é muito íngreme, o motor dá uma gritada aqui dentro do carro
E voltando ao assunto anterior, então quem quiser saber bastante sobre o comportamento de um carro, assiste os vídeos aí anteriores para entender bastante, especialmente nos trajetos que eu faço na estrada. Então para quem roda muito na estrada, observe bem o que eu falo. Podemos dizer que ele está surpreendendo, né? Ele está marcando 13,8, 13,7 agora quilômetros por litro, tentando manter os 100 km por hora, agora a estrada está mais vazia. Mas como eu estava falando, a questão da suspensão dele é meio boba em velocidade assim de cruzeiro, e o carro balança bastante. De qualquer forma, né, pessoal, o consumo está surpreendendo muito, né? Ele está marcando 13,9 km por litro. Dificilmente um carro fazia isso há pouco tempo atrás no álcool, né? Então para o motor 1.3 está de bom tamanho. Lembrando que estou sozinho no carro, sem ar-condicionado, né? Andando a 100 km por hora, tentando manter os 100 km por hora aqui com relativo conforto. Agora ele estabilizou ali em 13,9 e não mexe mais. Acho que o limite dele ali de a 100 km por hora é 13,9 mesmo km por litro. Ficou estável ali e ainda falta pouco mais de 15 km para acabar o teste. Você vai sentir aqui a todo instante que ele precisa de uma sexta marcha, tal qual acontecia no Argo, como eu falei no começo do vídeo, não acontecia no Polo, né? Então aqui parece que ele está sempre pedindo uma sexta marcha, apesar de que o ruído aqui do motor é um pouquinho mais baixo do que no Argo 1.0. Veja bem, um pouquinho, nada muito significativo de diferença. Então escuta bastante barulho de vento, como eu falei, e o computador de bordo está apontando agora para 14 km por litro. É bonito o painel, né? O painel tem essa iluminação do ar-condicionado também é muito bonito. É bonito o multimídia, a posição do multimídia, os controles de volante aqui para mexer no computador de bordo, tal, o Bluetooth, bem bacana. O vidro elétrico da porta também é todo iluminado. Então o carro é bonito realmente, o visual é bem bacana. Porém só deixa a desejar nessa questão aqui da relação de marchas em função da rotação, que não visam muito conforto e talvez poderia ser ainda mais econômico, né? Aqui ele está apontando agora 13,9 km por litro. Estamos quase no finzinho do teste. Então eu estava falando para vocês sobre o peso do volante, né? A assistência dele progressiva, ele fica bem firme o volante a partir dos 90, 100 km por hora. E aí você tem uma dificuldade até para fazer uma curva simples. O peso do volante é um pouquinho acima da média, né? É um pouquinho acima da média. Então para quem, como eu falei, para quem roda bastante, motorista de Uber, ou para quem roda bastante na estrada, vai sentir uma diferença significativa desse carro aqui pro Polo e pro HB20, até pro Ford Ka. E aí tem aquela história, né? Falar, ah não, mas é imperceptível. Não é imperceptível. Se você pegar os dois carros, como eu falei, no mesmo instante você sente uma diferença significativa no mesmo trajeto, né? Então eu tô sentindo bastante isso aqui no Cronos. E vamos ver qual que é a dele aqui. Por enquanto estabilizou em 14 km por litro. Faltam apenas 13 km para concluir o teste de consumo rodoviário com etanol. Eu sempre escutava dizer, puxa, o motor da Volkswagen TSI é realmente imbatível, né? O motor é imbatível. E eu sempre imaginei o seguinte, falei, puxa, o pessoal exagera demais, né? O pessoal exagera falando de consumo e tal. E de todos os carros que passaram aqui pelo nosso canal, que tem pouco menos de um ano, né? Na verdade tem quase 2 anos, mas tem 1 ano que eu posto vídeos, né? Com mais frequência, assim. E com pouco mais de 1 ano, os carros que passaram, que mais andam aqui, que tem mais exposição no motor, que são mais econômicos, tem a melhor relação custo-benefício, justamente foram os Volkswagen, na questão de economia de combustível e desempenho, né? Então veja bem, esse carro está economizando combustível, ele está ali 14 km por litro, é uma média considerável, porém ele não tem um bom desempenho do motor. O motor 1.3 é bem acanhado aqui, e eu tô surpreso porque eu achei que ele andava bem mais, assim, que ele era mais exposto o carro. Mas a relação de marchas também é meio curta, então creio que também isso seja significativo para eu não ter uma melhora grande no consumo. Longe de ser ruim, né? É uma média muito boa realmente, ó. Agora voltou para 13,9, é uma média realmente muito boa, porém em relação aos motores TSI, aos motores 1.0 tricilíndricos da Volkswagen, eles são mais econômicos realmente. Lembrando que a Volkswagen não tem nenhum motor aqui que eu me recorde rápido, tem 1.6 MSI, né, que está um pouco distante desse aqui também,
e tem esse aqui é 1.3, bom, 1.0 da Volkswagen, então, mas comparando com os carros, com todos os carros que passaram aqui na frota, certamente os TSI e os motores convencionais tricilíndricos da Volkswagen, ou seja, aspirados, eles têm um consumo de combustível e um desempenho melhor. E uma outra coisa importante, pessoal, porque veja bem, ele está fazendo agora 13,7 km por litro, mas eu estou andando devagar, né? Os motores TSI e o motor 1.0 do Polo, mesmo andando bem rápido, ele economizava combustível, né? Aqui, vamos ver, eu vou fazer um teste de desempenho com ele, com esse mesmo tanque, né? Até porque ainda tem bastante combustível para usar aqui, mas eu vou fazer um teste de desempenho, vamos ver como é que vai ser, vamos ver se ele vai abaixar muito a média aqui ou não vai. Lembrando que aquele teste que eu fiz de quase 900 km com um tanque no Polo, teve circuito urbano, teve circuito rodoviário em altas velocidades, né? Andando num trajeto constante acima dos 140 km por hora, né? Então é bem diferente, né? Mas vamos ver se nesse motor 1.3 a situação muda de figura. Lembrando que no Argo as médias caíram muito de consumo, porque o giro ficava muito alto na estrada, andando a 120, 130, 140. Não que seja a proposta do carro realmente andar nessa velocidade, nesse aqui talvez seja, porque é de proposta familiar. O Argo não era, porque é 1.0 de entrada ali, é um carro mais compacto, né? Compacto na questão de não ter um porta-mala grande. Mas vamos ver como é que ele se comporta no próximo vídeo, porque estamos encerrando esse teste aqui de consumo rodoviário com etanol. Veja bem, vamos colocar aqui no computador de bordo. Opa, vamos colocar no lugar certo. Bom, nós rodamos 52 km a uma média de 13,8 km por litro, vamos ver se dá para ver direitinho, em 37 minutos, trip 1, trip B e trip A. Então, exatamente foi essa que foi a média, 13,8 km por litro, andando nessas condições que vocês estão já cansados de saber aqui no nosso teste. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Cronos 1.3 já 2022, atingindo a boa média de 500 km rodados já, 13,8 km por litro no nosso circuito de testes. Muito obrigado pela audiência, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Até nossa próxima história, fui!